Olá, tudo bem? Meu nome é Rômulo. Eu queria deixar com você uma reflexão, mas muito mais uma provocação do que uma reflexão a respeito da família. Aproveitando o mês de maio, que é um mês que tiramos para fazer reflexões nessa área da vida. E o texto que a gente separou para isso é o versículo 1 do Salmo 127 e o versículo 1 do Salmo 128. O verso 1 do 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o versículo 1 do Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A gente sabe que a família ela tem sofrido de todas as formas ataques, críticas, não é? A esse momento, esse mundo pós-moderno, tem colocado tudo no crivo da razão e feito críticas pesadas a uma série de âmbitos da vida, e a família não escapa a essa crítica. Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, reconhecida e respeitada por muitos, tomada por ideologias, ela vai dizer que a classe média precisa acabar porque a classe média é a defensora dos valores morais, dos bons costumes e da família. E a gente sabe que em um país que tem uma proposta de se estabelecer como comunista, como socialista, essa questão familiar de fato se torna um grande empecilho. A família é uma pedra de tropeço no caminho de todo o pensamento socialista. Bom, olhando então para essa realidade que a gente vive pós-moderna e por outro lado essa nossa realidade de pandemias, trancados em casa, essa crise na saúde, não é? E esses problemas relacionados à política que também estamos enfrentando com isso, um grande problema político dentro do Brasil, eu queria trazer uma reflexão para você a partir desse texto. Calvino, comentando esse texto, ele diz que esse texto traz para nós uma estrutura social, política e familiar. E uma estrutura, irmãos, que Deus deseja que seja sustentada. Ou seja, uma estrutura que Deus quer que se realize na sociedade, da forma como está. E qual é a estrutura que vemos? Nós vemos uma família, onde nós temos os dois salmos apresentando uma família que constrói, uma família que vigia, uma família que trabalha, uma família que tem um provedor, que tem uma mulher no interior da casa, que tem frutos, que são os filhos. Ou seja, há uma estrutura familiar que Deus estabelece. E olhando para essa estrutura e pensando no nosso momento histórico, eu queria que nós tirássemos algumas lições para nós que podem ser preciosas, não é? E nos ajudar a vencer algumas crises que talvez você possa estar vivendo dentro do seu lar. Eu queria então lançar alguns pontos de vista, né? Lançar alguns olhares sobre a família a partir de alguns pontos de vista. Em primeiro lugar, eu queria lançar um olhar do ponto de vista econômico sobre a família. O que é a família do ponto de vista econômico, olhando para esse salmo, uma vez que nós vemos um homem que sai para trabalhar, ele é feliz porque ele come do trabalho das suas mãos. Então, olhando para a família do ponto de vista econômico, isso é uma provocação, a gente percebe que a família ela é muito mais calvinista do que marxista, não é? Você há de convir comigo. Por que mais calvinista que marxista? Eu coloco Calvino dentro do ponto de vista econômico porque Calvino nos dá uma grande contribuição nas questões de economia, de organizações de cidades. Haja visto Genebra, hoje na Suíça, que foi onde ele viveu e estruturou aquela cidade. Então Calvino tem uma contribuição muito grande do ponto de vista econômico. E a gente sabe que, do ponto de vista econômico, num país calvinista, a ética que prevalece é a ética daquele que não trabalha não deve comer, não é? E olhando para o Salmo, a gente vê um homem que sai, que trabalha e que é feliz com o trabalho das suas mãos. Então, do ponto de vista econômico, a família é muito mais calvinista do que marxista. Ou seja, olhando para a Bíblia, a gente não vê Deus distribuindo igualitariamente as coisas. Temos
o mercado de trabalho, existe um lugar onde a gente vai trabalhar e nesse local a gente vai lutar para ganhar o nosso sustento. Alguns nascem com privilégios a mais do que os outros e a vida acontece, não é? E a gente percebe que é extremamente importante que a gente tenha essa consciência de trabalho, de que eu preciso trazer para casa o sustento, ter lucros daquilo que eu faço investimentos. Então, de um ponto de vista econômico, olhando para o Salmo, olhando para essa realidade da família, a gente percebe que a família bíblica ela é muito mais calvinista do ponto de vista econômico do que marxista, tá bom? É uma provocação para você refletir aí. Mas a gente pode lançar também não apenas um olhar econômico, mas um olhar também filosófico. E a gente sabe que muitas filosofias têm tentado invadir a família, não é a realidade da família. Filosofias com cunhos ideológicos, não é? Feminismos, enfim, uma série de ideologias, as questões da homossexualidade, que no fundo são filosofias que entram para o seio da família. E de um ponto de vista filosófico, olhando para esses salmos, a gente percebe, irmãos, que a família ela é deísta, ela não é nihilista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a família, ela sendo teísta, melhor dizendo, ela crê em propósitos, ela crê que há uma história, porque diz o texto que feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, o caminho de Deus é um caminho que tem início, um caminho que tem meio, um caminho que tem fim, e que caminha para um fim desejado por Deus. Então, a família ela precisa viver e ensinar um teísmo, ou seja, a realidade de Deus que governa a história. E não se deixar levar por essas filosofias nihilistas. O que é nihilismo? Nihilismo é ausência de sentido, ausência de um propósito de vida. A vida é completamente sem nexo. A vida é uma paixão inútil, como dizia Jean-Paul Sartre. Mas dentro de uma família cristã, a gente não pode admitir esse ponto de vista. E olhando para esses salmos, a gente vê que a realidade bíblica é uma realidade teísta, ou seja, há um caminho, há um início, há um meio e há um fim, ok? Então, dentro de um ponto de vista econômico, a família é muito mais calvinista que marxista, os marxistas que me perdoem. Dentro de um ponto de vista filosófico, a família é muito mais teísta do que nihilista. Na verdade, não há espaço para o nihilismo, como também não há espaço para o marxismo. Mas há um terceiro olhar que a gente pode lançar sobre a família, e um olhar do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, a família bíblica apresentada nesse salmo é uma família que preserva o fideísmo e não o materialismo. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque o materialismo tem entrado de sola dentro das famílias. Percebe-se que nesse período de quarentena, a nossa maior dificuldade, a nossa maior crise é porque a gente não pode sair para gastar. Parece que compras nos realizam, nos preenchem. E se a gente está podado dessas coisas, a gente não pode sair para nos realizar nessa área da vida. Mas, na verdade, irmãos, o que a gente percebe nos Salmos, o texto diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O fundamento de uma existência cristã, ele está por trás das cortinas. O fundamento principal é aquele que não é visto. Né? E por isso que uma família cristã, ela é uma família cujo fundamento é a fé, e não o materialismo. E a gente precisa pensar nisso. A gente olha para os nossos filhos, eles entram em crise por não ter os melhores celulares, não é? Por não poder usufruir das melhores coisas que essa vida materialista pode nos oferecer. Mas o chamado é a um contentamento. As Escrituras nos chamam a um contentamento de vida quanto essas questões materiais. E é uma vivência de fé. Ou seja, a família cristã ela é uma família fideísta. Ela não é materialista. E talvez muitas crises que a gente tem vivido dentro de casa seja fruto desse materialismo que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa.
E um quarto olhar que a gente pode lançar sobre a família é um olhar do ponto de vista teológico. A gente lançou um olhar do ponto de vista econômico, a família é muito mais calvinista, ela não pode ser marxista. Do ponto de vista filosófico, a família é teísta, ela não pode ser niilista. Do ponto de vista religioso, a família ela é fideísta, ela não pode ser materialista. E do ponto de vista teológico, a família é agostiniana, ela não é pelagiana. Por que eu estou colocando esses dois aspectos? Porque no Salmo 127 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ou seja, não importa se você edifica, se você vigia, se Deus não edificar e se Deus não vigiar a cidade. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a sua casa, em vão você trabalha para edificar. E isso é profundamente agostiniano, porque Santo Agostinho que nos ensinou com maestria a respeito da soberania e do cuidado de Deus. E esse mundo que a gente está vivendo hoje pós-moderno, ele é muito mais pelagiano do que agostiniano. E a gente tem visto isso no comportamento das pessoas. Eticamente, as pessoas estão arrogantes. O ser humano se sente acima de qualquer situação. Ele se sente dono da situação. Ele sente que governa a sua própria vida. E essa pandemia está aí para nos provar que nós não temos condições de governar a nossa própria vida. Então pense nisso, não é? Os ataques que a família tem sofrido são constantes, mas a gente tem condições de olhar para as Escrituras e através desses pontos de vista econômico, filosófico, religioso e teológico, trazer para os nossos filhos e para a nossa vida, não é? É um comportamento, uma ética, uma maturidade capaz de vencer qualquer pressão que esse mundo é capaz de nos trazer. Amém? Que Deus abençoe vocês, um abraço, tudo de bom.